3, 4 de desvio-padrão, né, 3,5 de desvio-padrão abaixo da média. Então dá uma diferença muito grande. É difícil você encontrar entre humanos uma pessoa que tenha um rating tão alto quanto 2.800, 2.700 e ao mesmo tempo tem um QI muito baixo. Isso é muito raro. Que eu saiba, não há nenhum caso de uma pessoa que tenha 2.800 ou 2.700 de rating e que ao mesmo tempo tem um QI abaixo de 130, 140. O Nakamura é um dos casos que muitas pessoas comentam que talvez o QI dele seja abaixo de 130, talvez realmente seja, né? Eu não conheço dados suficientes, mas é possível que tenha realmente abaixo de 130. Mas não abaixo de 100 com certeza, né? Abaixo de 100, 90, quase certamente não. Tem vídeos nos quais ele trata de questões sobre estatística, sobre filosofia, sobre suspeitas de fraudes. Então a análise geral que ele faz de diferentes assuntos, embora não seja tão notável quanto Fischer, Kasparov, Carlsen, né, pessoas que são reconhecidamente muito inteligentes, o Nan, né, que são reconhecidamente muito inteligentes, não só para o xadrez, não só um talento para o xadrez, mas de um modo mais generalizado, que demonstram uma inteligência muito elevada em outras áreas. Então, no caso do Nakamura, ele não tem esse mesmo nível de brilho intelectual fora do xadrez. Ele tem uma inteligência muito mais especializada para o xadrez. Ele tem uma performance muito alta no xadrez, mas que não reflete a habilidade dele geral, a inteligência geral dele. Ele é muito mais talentoso para o xadrez do que para outras atividades. No caso do Fischer, ele tinha um talento muito mais abrangente. No caso do Nan, mais abrangente ainda, né? O Jian Nan, ele é um excelente matemático, ele foi um menino prodígio da matemática, ele é um solucionista de problemas de xadrez, né? E também é um enxadrista muito forte, em várias áreas diferentes, em qualquer assunto no qual ele trate, né? Qualquer assunto que ele aborde, político, filosófico, ele trata com um nível de profundidade muito alto e com uma qualidade muito alta. O Lasker, né? Lasker era filósofo, matemático, psicólogo, né? E enxadrista também. Ele se destacou principalmente como enxadrista, mas ele também era um filósofo no nível muito alto. Inclusive ele foi vizinho do Einstein, né? E ele discutia com Einstein questões sobre a teoria da relatividade. Embora a abordagem que ele dava para a teoria da relatividade fosse muito preciosista, ele queria meio que exibir para o Einstein que ele percebia alguns detalhes, mas que não eram relevantes do ponto de vista físico, né? Do ponto de vista filosófico, até haveria um certo um rigor elevado de lógica, se poderia considerar que tem uma certa probabilidade de 1 em alguns quintilhões de que alguns detalhes não seriam daquela maneira. Mas no mundo físico são desprezíveis aquelas possibilidades, né? Pelos experimentos que se faz, se verifica que aquelas possibilidades devem ser descartadas, porque senão você não consegue produzir ciência. Se você tratar a ciência com o mesmo rigor que se trata a matemática ou a lógica na filosofia, você não produz ciência, porque você vai ter um pequeno detalhe ali que vai dar uma diferença e você vai descartar. Não se pode fazer isso. Na ciência você tem que ser tolerante a pequenas inconsistências, pequenas imprecisões. Senão você não consegue encontrar resultados concretos, resultados tangíveis na realidade senciente em que você tem certeza nas medidas. E no caso do Lasker, a maneira como ele contestava a teoria da relatividade do Einstein não era muito plausível do ponto de vista físico, embora seja interessante do ponto de vista filosófico. Ele apontava alguns detalhes, ele conversava, ele passeava com Einstein de manhã, ele foi vizinho. Algumas fontes dizem que ele morou junto, o Emanuel Lasker teria morado junto com Einstein, mas acho que esse junto que eles queriam dizer, na verdade, eram vizinhos, né? Eles moravam próximos e caminhavam juntos, né? E caminhavam e conversavam. O Lasker gostava também de física e matemática, era matemático. O Einstein gostava também de xadrez, embora não tanto, ele tinha um pouco de rejeição. O filho do Einstein parece que gostava mais de xadrez que o próprio Einstein, né? Mas o Einstein não gostava tanto, embora ele jogasse também. Inclusive tem uma partida famosa de 1933 que eu publiquei em 1997, eu publiquei essa partida entre Einstein e Oppenheimer, 1933, em Princeton, como se tivesse sido jogada pelo Albert Einstein e o Robert Oppenheimer. Mas eu acho que eu estava equivocado, né? E muitas fontes reproduziram depois, reproduziram incorretamente, pegaram da minha matéria e saíram reproduzindo, né? Mas acho que estava incorreto. Eu acho que não era o Albert Einstein, eu acho que era o filho do Einstein que jogou contra o Oppenheimer. Inclusive porque em 1933 o Einstein não estava em Princeton. Então parece que há uma inconsistência nessa informação, né? Mas o Einstein, independentemente disso, o Einstein jogava xadrez, inclusive o filho dele aprendeu com ele. Então ele jogava xadrez. Jogava relativamente bem, inclusive, né?
mas não tão bem. Por exemplo, eu chegava no nível de 1.500, 1.600 de rating. Se fosse transformar esse 1.500 em QI, daria um 130, 125 de QI. E o QI do Einstein, o nível intelectual do Einstein, seria uns 250, 250 de QI. E o rating dele, transformado em QI, daria uns 125 de QI. A força de jogo dele no xadrez corresponderia a 125 de QI, enquanto a habilidade dele para física corresponderia, a habilidade intelectual dele de um modo geral, né, corresponderia a uns 250 de QI, 245, 250. Então tem uma disparidade muito grande em alguns casos. A pessoa pode ter uma performance muito mais alta numa certa atividade do que na outra. Mas isso acontecia em parte porque o Einstein não se dedicava ao xadrez. Ele não estudava xadrez 8 horas por dia durante vários anos. Ele não tinha a intenção de se tornar um grande jogador de xadrez. Mas mesmo que ele tivesse a intenção, ele estaria limitado ao fato de que a aptidão específica dele para o xadrez era limitada, era muito mais limitada do que a aptidão específica dele para a física. E também a aptidão intelectual dele de um modo geral. O Einstein poderia ter escolhido muitas áreas diferentes, inclusive física, matemática, astronomia, astrofísica, cosmologia, né? Muitas áreas diferentes que ele poderia, economia, né? Ele poderia ter escolhido muitos ramos diferentes da física ou da matemática, mas principalmente o principal talento dele era para a física, que foi onde ele realmente acabou atuando e alcançou um dos níveis mais altos da história da humanidade naquela especialidade. E também demonstrou um nível intelectual extraordinário em outras áreas. Ele teve o Feynman era mais versátil que o Einstein, embora o alcance dentro da física do Feynman não tenha sido tão alto quanto o do Einstein. Quando se considera em áreas diversificadas, o Feynman tinha mais aptidões para outras áreas, para questões gerais do cotidiano, ele tinha um desempenho um pouco melhor que o do Einstein. O Einstein também tinha um desempenho muito alto, né? O Einstein não era só um físico, ele era também um filósofo, era também um matemático, embora algumas fontes digam que o Einstein não conhecia matemática, ele era fraco em matemática. Ele era fraco se você compara com Minkowski, né? Se você compara com os grandes matemáticos da época, o Hilbert, né? O Hilbert encontrou soluções para a teoria da relatividade geral em 1916, um pouco antes do Einstein. Inclusive foram soluções mais elegantes do que as do Einstein. Mas o Einstein também encontrou em seguida, né? Então o Hilbert era um dos maiores matemáticos do mundo, um dos maiores de todos os tempos. E, quer dizer, o Einstein ele não era tão bom matemático quanto ele era na física, e nem tão bom matemático quanto os grandes matemáticos da época. Mas ele era um matemático excepcional, né? Claramente acima do nível de 1 em 1 milhão, talvez acima de 1 em 10 milhões, como matemático. Como físico, ele estava no nível de 1 em 10 bilhões, né? Então o nível do Einstein como físico era muito maior, muito mais elevado do que o nível do Einstein como matemático. E como enxadrista, ele estava no nível de 1 em 100 mais ou menos, 1 em 200, né? O nível dele como jogador de xadrez era comparativamente bem menos elevado do que o nível dele para física ou para matemática. E ele era violinista também, ele tocava violino, ele era filósofo também. Como filósofo, provavelmente o nível dele era similar ao da física. Porém, toda a aptidão filosófica dele era direcionada para a física. Então ele não chegou a produzir uma obra filosófica, embora a obra física dele também possa ser interpretada como filosófica, né? Porque ele não discute propriamente. Quando ele fala de teoria da relatividade geral e especial, ele não está exatamente tratando de física, ele está tratando dos alicerces fundamentais que constituem a física. O tempo, o espaço, a energia, a matéria, eles são quase como elementos axiomáticos a partir dos quais se constrói a física. Então seria mais filosofia da ciência ou filosofia da física do que a própria física. Inclusive esse é um dos pretextos que usaram para não dar prêmio Nobel para ele pelas teorias da relatividade. Ele recebeu o prêmio Nobel pelo efeito fotoelétrico, mas não pelas teorias da relatividade, nem pela geral, nem pela especial, embora merecesse claramente. Inclusive porque há muitos outros ganhadores de Nobel cujos trabalhos também se confundem com filosofia e receberam Nobel. Então o pretexto de não dar Nobel para ele por isso foi malandragem, né? Houve muito mais motivos políticos associados ao nazismo, ao antissemitismo pelo fato dele ser judeu, do que pelo fato de que realmente houvesse uma distinção clara entre filosofia e física que justificasse ele não receber o Nobel por isso, né? Então foi muito mais um boicote contra ele do que um demérito ou uma inconsistência de uma discriminação de disciplinas, né? Uma distinção de disciplinas em que ele não se enquadrasse, não atendesse a um critério formal.
ele atendia claramente aos critérios formais. Tanto é que se estuda teoria da relatividade em física, o curso de física, embora não faça parte da grade obrigatória, é facultativo, mas está no curso de física e não no curso de filosofia. Teoria da relatividade se aprende em física. Portanto, o Einstein é um bom exemplo de uma pessoa que tinha várias habilidades diferentes em diferentes áreas, vários níveis diferentes de habilidade. O Feynman também, ele tocava, não me lembro o instrumento, sambo é uma arte marcial, não é sambo. Não me lembro o nome do instrumento. Ele tocava um instrumento... depois eu vou lembrar, vou marcar aqui o lado do instrumento, eu não me lembro o nome. Mas o Feynman tocava também instrumentos musicais. O Einstein tocava violino. O Feynman não me lembro o nome. O Feynman era um filósofo também. Ele farejava fraudes, ele era um educador, ele era um estatístico, ele era um físico, ele era um matemático. Ele ganhou o prêmio Putnam, que era da área de matemática. Ele era um pensador original, independente e muito versátil. Em alguns aspectos mais versátil que o Einstein, embora ele não alcançasse níveis de profundidade e originalidade tão elevados quanto o Einstein alcançou as especialidades dele. No caso do Kasparov, também um pensador muito inteligente em outras áreas fora do xadrez, mas não tanto quanto no xadrez. E aí tem uma questão, tem uma fórmula do Bill McCauley, em que há uma conversão de rating de xadrez em QI e vice-versa. Só que a maneira como ele faz essa conversão é inadequada. Ele considera que as duas distribuições são normais, são médias de xadrez.